Sejam bem-vindos a mais um episódio da Uniregistralcast, o podcast da Uniregistral. Eu sou Gabriel Souza, seu host, e hoje temos a honra de receber o Dr. José Renato Nalini, que é o reitor da Uniregistral e atualmente está como secretário da Secretaria de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Doutor Nalini, obrigado por ter aceito nosso convite. Uma alegria, Gabriel, conversar com você, falar sobre aquilo que nós fazemos, né? Tentei resumir muito o seu currículo, porque é muito extenso, né? Você dispensa representações, e eu estou muito feliz com a nossa conversa. Muito obrigado, eu também. Doutor, eu acompanho, né, suas entrevistas no Café com o Reitor, tem as entrevistas da Uniregistral, e eu vou me apropriar um pouco da sua primeira pergunta, né, do seu jargão, não sendo propriamente uma entrevista, mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua história, né? Tem muitos jovens que nos assistem que vão se inspirar muito com a sua história. Bem, Gabriel, eu sou do interior de São Paulo, de Jundiaí, né? Uma cidade que é bem próxima, né? E sou neto de imigrante italiano que veio no final do século XIX, ainda quase criança, adolescente, e depois nunca mais foi embora. Então, talvez esse meu amor pelo ambiente, pela terra, pela natureza, venha desse fato, né? O meu nono, né, assim que a gente chama avô em italiano, ele teve de desbastar um imóvel que ele recebeu, cheio de mato, limpar, fazer os tijolos, construir a casa dele, depois começar a plantar aquilo de que ele precisaria para viver. Ele não tinha nada, veio como imigrante, né? Então, a gente sabia que dependia da terra para sobreviver. Então, a minha família não tem ninguém da área do direito, eu que tive de começar, né? E fui estudar na PUC de Campinas, tive professores excelentes, me apaixonei pelo direito logo no primeiro ano, né? E depois fiz concurso para o Ministério Público, fui promotor de justiça aqui em São Paulo durante 4 anos. Aí fiz outro concurso para magistratura, conheci bem o estado de São Paulo, servindo em várias comarcas, até chegar a São Paulo, e foi ali que eu comecei a trabalhar com o setor extrajudicial. Eu fui parar na primeira vara de registros públicos da capital, que é aquela responsável pelos 18 registros de imóveis e pelos 10 cartórios de protesto da capital. A segunda vara fica com o registro civil, tabelionato de notas e RTD. Então, foi ali que eu comecei a me interessar, gostei e estou nisso até hoje. Veja, tentando conciliar aí, né? Servir a vários senhores, mas procurando fazer o melhor possível. E hoje mesmo, conversando com o Flaviano, né, Dr. Flaviano Galhardo, que foi presidente aqui da Arisp, continua no ANE, eu disse que é uma feliz coincidência o fato de eu estar na prefeitura e também na Uniregistral, porque eu estou tentando estreitar os vínculos. Nós temos muito a conversar com a municipalidade em termos de transmissão das operações imobiliárias, né? Atualização de cadastro, regularização fundiária. Então, é muito bom que eu esteja nos dois ambientes aí, tentando servir o melhor possível. Legal, mas aqui a gente pulou um pouco a história. Claro, mas tem uma parte da história que muito nos interessa, que é o período que o senhor passou nessa sua experiência da primeira vara, né, de registros públicos de São Paulo, que subiu, né, para o tribunal como desembargador, e esse período da corregedoria e presidência do tribunal. Principalmente corregedoria ali, essa experiência. Como é a experiência de um juiz corregedor e a experiência do próprio corregedor geral? Gabriel, não foi muito fácil essa caminhada. Então, você, pensando bem, eu tenho meio século de atividade, de atuação, né? Cada período daria ensejo a uma grande exposição, né? Talvez um pedaço de uma autobiografia detalhando, por exemplo. Uma coisa é você ser promotor no interior, numa fase em que o Ministério Público ainda não sabia bem o que ele era. Ele era advogado do Estado, mas ele era também... Você foi promotor em qual ano?
Eu entrei em 72 e saí em 76, né? Então, muito antes da bem da Constituição, né? É. Na Constituição de 1988, ela deu um status institucional para o Ministério Público. E hoje eu brinco com o presidente Michel Temer, que ele se considera o responsável por essa ascensão, né? Essa intensificação da importância do Ministério Público. Falo, presidente, o senhor fez com que o Ministério Público fosse a instituição mais poderosa e, às vezes, a mais irresponsável da República, né? Os promotores gostam de, às vezes, exercer com muito furor a sua atividade. Mas, então, nessa fase, mereceria histórias, que tem histórias maravilhosas para contar. Mas, entrando na primeira vara de registros públicos, foi aí que eu tive a experiência de conversar com os registradores que tinham de levar mensalmente o seu livro caixa para o juiz visar, né? E dessa apresentação resultam várias coisas. Você conhecer pessoas que se dedicaram àquilo, que se devotaram, que se tornaram especialistas, que são profundos conhecedores da área imobiliária, que é muito abrangente, não é só direito registral imobiliário. Você precisa conhecer profundamente direito civil, processo civil, constitucional, tributário, administrativo, direito urbanístico, direito ambiental, e já tudo, né? Então, e aí eu comecei a admirar essas pessoas, algumas delas me deixaram lições, aprendi muito com essas pessoas, com esses registradores, e procurei tentar conhecer cada vez melhor o ambiente e a matéria, né? Depois de passar por lá, é quase que natural você seja convocado pelo Corregedor-Geral de Justiça, já que você tem um certo conhecimento, uma certa experiência na área, ele chama o juiz para assessorá-lo. O corregedor chega, nem sempre ele é conhecedor de tudo aquilo que ele deve correcionar, não é? Então, fui para lá, foi excelente experiência, porque eu trabalhei com um corregedor-geral chamado Silvio do Amaral, que era um homem muito acima e adiante do seu tempo, né? Ele havia estudado nos Estados Unidos, então falava perfeitamente inglês e confiava muito no trabalho dos seus assessores, né? Nem sempre é assim. Às vezes há um corregedor que centraliza, ele se apropria do trabalho da assessoria, mas tudo centralizado nele. O Dr. Silvio inaugurou uma nova fase em que o assessor assinava o parecer. Então, você passou a também ter a responsabilidade por ser uma espécie de doutrinador e normatizador, né? Então, e estimulava. Então, foi muito interessante. Aí conheci também as entranhas da corregedoria, né? Que era... você recebe, um lugar em que as pessoas reclamam dos juízes, reclamam dos funcionários, reclamam dos cartórios, reclamam de tudo, né? É claro que há uma grande queixa da justiça por parte de quem perdeu, né? Normalmente, então, a pessoa que perdeu sempre procura encontrar uma mácula no trâmite, uma suspeição do juiz e tal. Mas você precisa atender com toda a consideração, todo o respeito que o jurisdicionado merece. Então, você tem uma experiência muito interessante. E aí, você vê que o corregedor-geral, ele pode imprimir uma diretriz, uma regra, algo que justifique o fato dele ser corregedor-geral. Então, eu fui amealhando tudo isso. Quando eu cheguei à corregedoria, então... Mas olha, antes disso, teria muitas outras coisas para falar, porque eu passei pelo Tribunal de Alçada Criminal, fui vice-presidente, fui presidente do Tribunal de Alçada Criminal, depois fui promovido a desembargador.
integrei o órgão especial na primeira composição, depois da emenda 45 de 2004, que tornou o órgão especial integrado por uma parte dos mais antigos e uma parte eleita. Então, eu fui eleito logo na primeira eleição, fui reeleito, que era o que era possível, presidi concursos de outorga de delegação, mas também já havia integrado bancas sem presidir. Daí fui membro de banca de concurso para ingresso à magistratura, depois presidi um concurso para ingresso à magistratura e fui eleito corregedor-geral da Justiça. E procurei, então, trazer essa minha visão de registros públicos, que não são todos os corregedores que têm. Então, confesso que isso foi uma vantagem, porque eu pude me propor um trabalho hercúleo, né, de atualização das normas. Então, escoimá-las de tudo aquilo que houvesse de supérfluo, de sobreposição, de exagero burocrático, né? Então, ainda hoje, eu vejo que foi muito bom contar com uma equipe também a quem eu dei toda a liberdade, e eu fazia as reuniões e dizia assim, sabe o que eu quero de vocês? Criatividade, audácia, ousadia. Podem fazer o que vocês pensarem, quem vai assinar sou eu. Eu respondo, né? Pelas novidades. E então nós avançamos. Na regularização fundiária foi alguma coisa extraordinária, as pessoas marcam, né, a corregedoria como algo que impulsionou, e hoje está muito bem esse setor. Depois na questão da informatização, da digitalização, né, a redução do número de laudas para fazer uma sustentação, uma contestação, uma apelação, uma contra-razões. Eu tinha muita liberdade com alguns advogados, depois de 30 anos de magistratura. Eu falava, se você precisou de 40 laudas para expor o seu problema, é porque você não tem razão. A gente segue o mesmo princípio. Não é? Porque senão, 2 laudas bem sintéticas já teriam me convencido, se você tivesse razão. Então, com isso eu tentei fazer o modelo 5, né, Justiça 5.0, que seria só 5 laudas. Perdi junto agora com a minha 10, equipe, né? Aí ficou 10. Ficou 10, que são 10, né? E aí, mas as coisas a gente precisa, né, tentar mudar, fazer ter valido a pena você ter passado pela Corregedoria Geral. E para mim valeu. Doutor Aline, só voltando nessa questão da petição 10, eu estava lendo um livro que eu indico para todo mundo que entra no escritório, que é do Antônio Gide, Redação Jurídica Estilo Profissional. E aí é um livro, assim, disruptivo no mercado jurídico, porque ele vai totalmente de encontro ao uso de juridiquês, linguagem simples, acessível, expressões pedantes. Ele traz todo esse lado que, quando a gente entra na faculdade, acha bonito do direito. Né? Quando a gente sai, a gente evita. Aí uma coisa interessante que ele traz logo nas primeiras linhas é que o nosso sistema ficou tão robusto, tão rebuscado e tão prolixo, justamente porque advogados fazem petições prolixas, aí os juízes precisam ler toda a petição prolixa e fazer sentenças prolixas, aí depois das sentenças prolixas, tem recursos prolixos, acórdãos prolixos, aí a doutrina pega os acórdãos e fazem livros prolixos, então tudo vira uma bola de neve. Sim. Que a gente não consegue mais sair dessas grandes citações de citar jurisprudência, de citar doutrina, de citar doutrina estrangeira. Aí cita uma doutrina em espanhol, numa petição aqui do juizado especial. Alemão, em alemão. É, alemão. Né? Então, interessante essa sua iniciativa aí de fazer essa redução. Não, mas você sabe que eu aprendi isso, Gabriel, com um desembargador que foi muito importante na minha vida, praticamente me adotou afetivamente, o desembargador Jung da Costa Manso, que foi uma pessoa maravilhosa. E ele me pedia para ler minhas primeiras sentenças. E aí eu mostrava. E aí ele falava, olha, você usou aqui 14 argumentos para conceder essa segurança, sei lá.
Será que esses dois não eram suficientes? Por que você fornece todo esse material para que os descontentes, os que não se resignam, apelem e explorem cada um desses argumentos, né? Basta, você não precisa mais provar nada, você já ingressou na magistratura, você já é juiz, você decide. Você não precisa produzir peças. Se você quiser escrever, então escreva artigos, livros, ensaios, mas na decisão seja tão sintético que só diga o necessário e também que alguém, aquele destinatário de sua decisão, consiga entender, né? Então, a partir daí, eu também fazia as minhas decisões e pedia para minha mulher ler. Minha mulher é física nuclear, não tem Nossa, nada legal. de... Aham. Eu falei, você entendeu? Se você entender, Acho que isso é a melhor então, prova, né? não A é? prova de fogo. Aham. Ela fala, isso aqui, tá? Às vezes eu trocava. Agora, você veja, isso foi na década de 80, né? Entre 70 e 80. Agora você veja, hoje o ministro Luiz Roberto Barroso quer a simplificação, né? Tem o selo simples Sim. para os processos e tal. Porque nós tivemos também um fenômeno que não é muito bem analisado, mas a digitalização, a tecnologia, ela não veio economizar papel. Uhum. Ela veio a se servir ainda mais do suporte papel, porque as pessoas apertam Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V Fica e muito fácil, né? reproduzem, É. né? Então, Ou então quando não pega modelo pronto, né? Tem aqueles então, modelos já prontos, é, aí copia o Ctrl+C, Ctrl+V o modelo não, e... e nós precisamos mudar também essa sistemática que parece ainda vigorante ou vigente de se cobrar por lauda, né? Parecer se cobrar por lauda. Então tem que fazer um parecer antes de chegar nas respostas, toda a doutrina, toda a Contexto teoria, histórico. toda, Aham. então, sabe, ficou uma praxe, né? Então o trabalho não é você produzir bastante, é você ofertar uma solução viável que resolva o problema, né? Sim, com certeza. E agora, acho que a gente pode pular no tempo. O senhor comentou sobre a regulação fundiária da sua gestão, que é um assunto do momento também, atualmente. Principalmente agora, depois da 13465, né, com a legitimação de posse e a legitimação fundiária, deu um gás muito grande, né, nas regularizações fundiárias urbanas, principalmente do ponto de vista do extrajudicial, já que a prefeitura ganhou um protagonismo muito grande nessa liderança ali junto com os cartórios da regularização fundiária. Como é que está esse diálogo? Você comentou sobre esse diálogo da prefeitura com os registradores de imóveis para fazer ali uma integração que seja assim da melhor forma possível. E como é que está isso na cidade de São Paulo hoje? Sim. Ó, primeiro, eu falo sempre, tentar explicar que a regularização fundiária não é uma questão formal, uma questão que interesse ao registro de imóveis, não. É uma questão de cidadania, porque no momento em que aquele ocupante, aquele invasor, aquele grileiro, aquele morador a título precário, né? Ele recebe uma titulação, ele perde aquela captis diminutio, ele era um meio cidadão, ou uma parcela mínima de cidadania ele tinha, né? A partir daí ele passa a ser um cidadão pleno, integral. Ele pode contrair empréstimos, ele pode oferecer o imóvel em garantia para obter financiamentos, ele pode construir acréscimos, ele pode reformar, ele pode oferecer esse imóvel em garantia para fazer um sonho da vida dele, uma viagem, ou patrocinar um estudo para o neto, etc. e tal, né? Então é uma questão de cidadania plena. Veja que isso representa uma injeção significativa no mercado, na economia, né? Então, é uma política estatal muito séria, muito importante, né? Principalmente para o Brasil, que tem
um percentual imenso de irregularidade fundiária, né? E o que acontece é que os cartórios ou as delegações que precisam fazer a regularização fundiária não são as mais rentáveis. Uhum. Até porque, tendo pouca matrícula, pouca movimentação, Sim. né? E aquelas que são as mais rentáveis não tem problema de regularização fundiária, porque trabalham com uma área consolidada, né? Então, esse é um problema importante, embora pareça menor, né? Porque a delegação tem que fazer isso gratuitamente. Então, eu ouço reclamações de alguns registradores com razão de que eles são obrigados a fazer um trabalho gratuito. Como o Estado brasileiro, ele tem essa tradição de fazer cortesia com o chapéu alheio, né? Como acontece com o registrador civil das pessoas naturais. Aquela serventia da qual todos nós necessitamos, porque nascemos, casamos, às vezes, várias vezes, e morremos. Então, nós dependemos desse cartório. O legislador até previu o fundo de compensação, né? Mas eu não conheço nenhum estado da federação que esse fundo exista. Porque a resposta do governo é a de que os cartórios de registro de imóveis já são bastante rentáveis. E o argumento de que eles se servem para tentar seduzir o registrador a ser o protagonista, que deveria ser mesmo, ele tem todas as condições desse processo, é o de que na segunda operação já vai poder cobrar, né? Os emolumentos são devidos. Mas isso não tem, assim, convencido os registradores que precisam. Eu cheguei a conversar com o atual corregedor-geral, o desembargador Francisco Eduardo Loureiro, que é uma pessoa extremamente lúcida, sensível, e vai ser uma gestão impressionante, já está sendo, de que a gente poderia tentar fazer uma espécie de mutirão. Os cartórios rentáveis cederiam um pessoal que ajudaria os cartórios não rentáveis, né, a fazer a regularização. Bom, aqui em São Paulo, a grande questão são as comunidades, né? Hoje já se pode falar outra vez favela, não é proibido. Nós temos muitas favelas, né? E a situação ali é uma situação extremamente frágil, vulnerável, né? Aliás, fizemos uma entrega de títulos para uma parcela da favela de Heliópolis, que existe em virtude, fiquei sabendo pelo discurso do secretário da Justiça, o Fábio Prieto, que foi presidente do TRF da Terceira Região, meu querido amigo, e foi promotor junto comigo, depois ingressou na magistratura, só que federal. E hoje ele é o secretário da Justiça do governador Tarcísio. Que foram baianos que vieram para cá na década de 70 e eram oriundos de uma cidade baiana chamada Heliópolis. Por isso batizaram o local de Heliópolis. E ali, nós conversando, né, veio o ministro Salomão, que está muito interessado nisso, né, corregedor nacional, outros ministros também do STJ, presidentes de tribunais do Maranhão, do Mato Grosso, etc., do Amazonas, que foi um dia nacional, né, do início da regularização fundiária. Então, nós conversávamos de que aquele espaço que nós estávamos ocupando ali é um verdadeiro laboratório do direito civil. Todos os problemas que você pode encontrar e que são obstáculos à regularização fundiária, ali nós tínhamos. Porque nós tínhamos muitos tipos de ocupação, né? Ocupação familiar, mas também ocupação unipessoal, inquilinos. Nós tínhamos alguns que eram invasores, nós tínhamos seções, nós tínhamos herdeiros, nós temos... A laje ali não é a segunda, terceira laje, são vários andares, são verdadeiros edifícios, né?
Então, eu até comentei com o desembargador Loureiro, seria interessante trazer uma classe aqui de direito civil e falar, mostrar o que é A uma dinâmica a social, né? dinâmica social, né? Teve questão com o direito ambiental? A de preservação permanente, ali, alguma coisa, Ali, ou o não? primeiro passo, é lógico que a Lei 13.465 que você citou, ela, para o pessoal conservador, é uma heresia, né? Então, esqueça tudo que você aprendeu, Sim. né, diante... Pode fazer uso do cartão de era pública, né? É uma confusão. Inclusive, ali, um dos problemas enfrentados nessa área é que o terreno é da Coab. E aí seria insuscetível de uso capião, porque é uma empresa ou pública ou tem alguma participação estatal, não sei bem na natureza jurídica. Mas eu comecei a voltar a tratar da regularização fundiária exatamente em virtude das minhas missões como secretário das mudanças climáticas, porque São Paulo foi a primeira cidade do Brasil a ter uma secretaria de mudanças climáticas. E a obrigação dessa secretaria é articular todas as demais secretarias, todos os organismos estatais, não só municipais, mas estaduais e federais, para que nós tivéssemos atitudes e não tirássemos do radar que nós precisamos, se não evitar as mudanças climáticas, que são inevitáveis, pelo menos mitigar os seus efeitos e adaptar a cidade a que ela suportasse sem mortes, sem grandes catástrofes, esses fenômenos extremos. E aí eu percebi que o extremo sul da cidade, que é o último resíduo de Mata Atlântica, havia ainda cobertura vegetal densa, está sendo ferozmente destruído pelas invasões clandestinas, irregulares, criminosas, né? Porque há, até de parte da justiça, uma concepção que eu não acho a mais correta, de que o direito à moradia se sobrepõe ao direito à vida, né? Num parêntese, Gabriel, eu sempre falo que vida nem é direito tecnicamente. Vida é um pressuposto, Verdade. a fruição de um direito, né? Então, tecnicamente, o artigo 5º ali da Constituição não deveria falar vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Deveria começar com liberdade já, porque a vida é pressuposto. Não há nenhum direito que deixe de pressupor a vida. Mas, de qualquer forma, a vida está ali colocada pelo Constituinte em primeiríssimo lugar. É um direito fundamental de primeiríssima dimensão. Agora, não podemos subordinar a própria sobrevivência de milhões de pessoas que se abastecem da água das duas represas, a Guarapiranga e a Billings, em detrimento desse pessoal, permitir que haja ocupação de área de mananciais que não pode ser ocupada, é insuscetível de ocupação. Então, eu acho que é um erro, porque, às vezes, como a justiça trabalha topicamente, então, inúmeras varas, inúmeros juízes e inúmeros promotores também, então, diante de uma tentativa de desfazimento de uma ocupação irregular, a magnanimidade, entre aspas, do promotor e do juiz, concede uma liminar para que aquilo se transforme em fato consumado, nunca mais você consiga retirar aquele pessoal, afetando o destino de milhões de pessoas que não vão mais ter água suficiente para beber, para cozinhar, para lavar roupa, para se higienizar, etc. Água é um líquido essencial, né? Nós podemos viver sem gasolina, sem água não, né? Sem petróleo a gente pode viver. Então aí eu comecei a verificar dentro da prefeitura quem é que cuidava da regularização fundiária, ficou com a Secretaria da Habitação, e não é só ela, porque é lógico que ela tem que se preocupar com entregar
habitações regulares, né? E hoje o secretário da habitação do município me disse que todas aquelas construções chamadas Singapura Sim. não tem matrícula. Todos os prédios são em nome da prefeitura, né? Então, isso também é suscetível de regularização fundiária. É óbvio que prefere-se atacar o que é mais grave nessas comunidades, essas ocupações que são, assim, extremamente precárias, para tentar verificar se depois, num segundo passo, vem aí urbanização, né? Vem o caso de Heliópolis já tem água, já tem energia elétrica, tem esgotamento doméstico. Uma infraestrutura muito boa já. Já tem. Agora, há becos, né, onde não há possibilidade alguma de passar a coleta de lixo. E os resíduos sólidos são um grande problema para qualquer cidade, mas é um problema mastodôntico para São Paulo, né? Nós temos... São Paulo gasta 13 bilhões para varrição de rua e 40 bilhões para coleta de resíduos sólidos, né? E esse é um problema que o município tem que enfrentar, porque os outros 2 bilhões, transporte, né, que é responsável por 61% das emissões, e a energia estacionária, 31%, essas nós ficamos sempre dependentes do governo federal, porque a nossa nação, embora se chame formalmente República Federativa, é um Estado unitário, né? Não concedeu aos Estados-membros nem aos municípios as competências necessárias para que eles atendam às necessidades, né? Eu acho que a gente precisaria cuidar disso também, porque eu lembro sempre, falando com Montoro, não o governador, mas professor de introdução à ciência do direito da PUC de São Paulo, que dizia: ninguém mora na União, ninguém mora no Estado. As pessoas, nós moramos nos municípios, nas cidades. Então a cidade precisa ter instrumentos, né, até competência para decidir aquilo que antigamente se falava na Constituição antiga, peculiar interesse. Desapareceu esse peculiar interesse e a fixação de competências é muito rígida. Então, no órgão especial do Tribunal de Justiça, sempre foi uma luta tentar mostrar que as câmaras municipais, elas precisam ter uma função mais importante, mais relevante do que atribuir nome à rua ou conceder título de cidadania. Mas todas as iniciativas eram fulminadas por inconstitucionalidade diante da simetria, né? Que se a União tem que decidir aquilo, não é o município que deve invadir essa área. Então, são questões assim bem sérias que precisam ser tratadas. Agora, o fato de estar na Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, o desembargador Francisco Eduardo Loureiro, o presidente do tribunal, Fernando Antônio Torres Garcia, são 2 pessoas sensíveis para esse problema. Coincidiu, uma coincidência muito favorável, que o prefeito Ricardo Nunes também ele tem esse apego à regularização. Ele veio da Zona Sul, ele sabe o que é a clandestinidade, porque essas pessoas, Gabriel, elas são, na maior parte, vítimas de empreendedores inescrupulosos, de pessoas que prometeram entregar e não entregam, né? Pessoas que oferecem um contrato mal feito, que nem é de gaveta, alguma coisa dizendo que aquilo é o título, aquilo é a escritura, e não é nada, né? Então, essas pessoas merecem ver regularizado o imóvel que ocupam e no qual estão, às vezes, há muito tempo, né? Anos, décadas. Então, nesse momento, com essa conjunção de fatores, eu tenho a impressão que São Paulo vai avançar bem na questão da regularização fundiária. E aquele propósito inicial, que era descobrir quem são
os proprietários das áreas que estão sendo dizimadas, estão sendo devastadas, vai ser atingido por tabela. E quando você faz regularização de todos, faz também a regularização do extremo sul da cidade. Eu estou bem animado. Legal. E qual foi seu primeiro contato? O senhor falou que São Paulo foi pioneiro na criação de uma secretaria própria para mudanças climáticas. E realmente, você não vê nem ser pauta de pauta de governo, Sim. né, em outros municípios. Quando o senhor ocupou a cadeira de secretário de mudanças climáticas, qual foi o seu maior desafio no momento? Então, a gestão da equipe, identificação de problemas, identificação de soluções, e como é essa conversa institucionalmente, né, junto com o Estado, então, até junto com a União, em como a gente consegue avançar. Agora a gente está sofrendo, né, o grande desastre que está acontecendo no Rio Grande do Sul, das enchentes, e que a gente vê que não é algo muito passageiro. Não, não. Né? Então, as chuvas estão vindo, as chuvas estão voltando, a água diminui, a água aumenta. Parece que a água vai ainda desaguar tudo ali no Rio Guaíba ali. Então, ainda tem um percurso ali para as águas realmente desembocarem no mar. Então, são preocupações, né, que eu acho que depois disso, muitos municípios vão ficar atentos a questões ambientais. É a nossa esperança, não é, Gabriel? Porque você veja, nós também alimentamos a esperança de que a pandemia, né, que ceifou tantas vidas, né, nos impôs aí reclusão, medidas sanitárias, né, que aqui não estávamos acostumados, uso de máscara, vacina, etc. Sim. Nós pensávamos que depois disso nós seríamos uma outra humanidade, mais fraterna, mais solidária, voltássemos àqueles ideais, né, de uma harmonia. Não é bem assim, não foi bem assim. O homem se esquece muito, né, das coisas que não, que trouxeram desconforto, né, que o preocuparam, que o angustiaram, e volta a ser aquele animal que era, né, egoísta, individualista, etc. Então, a esperança é de que essa catástrofe gaúcha traga um alerta, pelo menos, né? Porque nós podemos dizer que ali era uma morte anunciada, né? Porque São Paulo está a 790 metros acima do mar. Porto Alegre está a 10 metros acima do mar. A Lagoa dos Patos, ela recebe maré, então ela não é o escoadouro natural que recebe as águas do Guaíba, não. A maré entra na lagoa e entra no Guaíba. Então, aquilo não poderia ter passado sem uma percepção especial, né? Né? O anúncio de que o nível do mar vai aumentar em virtude do derretimento das calotas polares é da década de 70, né? Algumas ilhas pequenas já desapareceram. O apelo dessas pequenas nações não ecoa nas grandes COPs, nas reuniões, porque os países que são os grandes emissores, eles não cumprem a promessa de oferecer 100 bilhões anuais, né, para essas obras de resiliência e de adaptação, etc. Então, São Paulo pode sofrer, sim, efeitos assim, talvez não com a mesma intensidade. Agora, alguma coisa que não se vê, né? Eu, antes de ser secretário das mudanças climáticas, eu aplaudi o prefeito quando criou, né? Inclusive o primeiro titular era uma pessoa que eu considero meu amigo, eu respeito, ambientalista, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, né? Achei louvável a criação. Falei, bom, precisa se pensar nisso. Quando eu assumi, e eu sou o terceiro titular, Antônio Fernando saiu
Gilberto Natalini, que é um ambientalista, e quando vereador ele fez um levantamento de todas as áreas vulneráveis, principalmente do extremo sul da cidade, também desanimou-se e saiu. E o prefeito Ricardo Nunes é meu amigo há muitos anos, nós vamos à mesma missa, e uma coisa que nos aproximou muito foi o fato de, quando eu era secretário da Educação, e ele muito atento às necessidades das escolas do extremo sul, que é onde existe grande precariedade, né? Aliás, o distrito mais pobre, mais miserável da cidade de São Paulo é Engenheiro Marcilac, é o maior e o mais abandonado. Nós lá num dia de inauguração de escola, nós vimos as crianças, era Dia das Mães, as crianças entregando presentes para as mães, e presentes que eram assim surreais para nossa realidade, para minha realidade, até para a realidade dele, porque era assim uma florzinha de um capim, era um desenhinho feito num pedaço de papel rasgado, uma bolinha de gude, eram coisas assim, crianças descalças. E quando nós vimos essa entrega, nós dois choramos. E aí quando ele me chamou, eu falei, eu vou tentar. Ele falou, você escreve sobre isso, você fala sobre isso. Agora, quando eu te chamo para você ajudar seu povo, você não vem. Eu fiquei com um remorso de não atender e fui. E estou muito contente de ter conhecido a realidade, porque eu não sabia o que se faz em São Paulo em relação às mudanças climáticas, né? Nós temos um plano, o PAN-Clima, que é um plano que tem 43 metas, tem vários objetivos, né? E tem algumas operações em pleno curso, que são plano de prevenção de chuvas de verão e a operação integrada em defesa das águas. São coisas muito boas. Esse plano de prevenção de chuvas de verão, ninguém vê o que se faz, porque a macrodrenagem, microdrenagem, limpeza de córregos, levantamento de muros de contenção, remoção de casas que estão prestes a ruir em lugares. E isso impediu que no verão de 2023, 2024, nós tivéssemos mortes. E não era incomum anos atrás, né? Agora, a operação em defesa das águas é essa que merece talvez uma outra conversa, Legal. porque as nossas águas estão realmente correndo risco. Então, você que precisa de água, que toma banho, que come comida feita com água, preste atenção, a situação não está muito favorável a nós, não. Essa vai ser uma pauta ainda a ser muito discutida, né? A questão das águas. E a gente brinca que tem praticamente uma parcela da sociedade que não acredita em mudanças climáticas. Sim, ainda Que há é praticamente negacionismo, o negacionismo do anti-vax, né? Anti-vacina do Covid. Isso, Basicamente a terraplanista, né? terraplanista, exatamente. Ainda tem muita gente. Ainda tem. E eu acho que uma das grandes respostas à mudança climática, a gente viveu pouco tempo. É a questão realmente da temperatura de São Paulo. Né? Então, eu me mudei para São Paulo tem 2 anos. E eu vim na promessa de que São Paulo fazia frio em junho. Sei. Aí quando eu vim em maio, 32 graus, já quase no final de maio, né? Então tem uma alteração, né? Não era assim, né, em São Paulo? Não. Você sabe, Gabriel, o Tom Zé, você conhece o Tom Zé? Tom Zé me telefonou esses dias, ele é muito meu amigo, eu adoro ele, é membro também da Academia Paulista de Letras. E ele falou, olha, eu vim para cá em 54, só tinha garoa, todo dia, eu tive que comprar uma porção de capote, era aquele frio. Onde foi parar esse frio? O que está acontecendo? Né? E realmente, o 2023 foi o ano mais quente da história, né? Em todo o ano. Nós tivemos novembro, o mês mais quente do ano mais quente. E 9 de novembro foi o dia mais quente do mês mais quente do ano mais quente da história. Nesse dia,
São Paulo teve temperatura média de 38,7 Nossa. graus. Agora você imagine, se no extremo sul nós temos normalmente 5 graus a menos, se a média foi essa região da Zona Leste, que é uma mancha cinza, desarborizada, sem nenhuma cobertura vegetal, a temperatura ali deve ter ultrapassado os 40 graus, com sensação térmica de 50. Agora, nós temos comprovada a incidência de atendimentos de urgência nos prontos atendimentos dos hospitais. Os idosos, os que têm problemas cardiovasculares, os que são diabéticos, as crianças, há um aumento significativo da internação e isso não é computado na conta, né, daquilo que a insanidade humana faz para a natureza, impedindo que ela se regenere, extraindo dela tudo o que é necessário, como se for um supermercado gratuito. A gente tem recordes e recordes também de Só- desmatamento, né? Sim. Amazônia, todo Sim. mês é o recorde de desmatamento. Sim. Então é bizarro você celebrar a queda de um percentual, Tão alto. não é? Então, você continua desmatando e celebra porque foi menor do que o mês passado. Vai chegar um tempo que não vai haver mais o que desmatar. É. E a Amazônia, todo mundo sabe, é um solo impróprio a qualquer cultivo, né? Sim. Tanto que tudo que se planta lá não tem o resultado que se espera, né? Então, como é que nós convencemos o empresariado, né, o capital, de que é mais lucrativo manter a árvore em pé do que cortá-la? É. Esse é o grande desafio. Tem um projeto muito legal. Uma dessas viagens, quando a gente tem sorte de ter uma revista no avião, aí eu tava lendo sobre um projeto social que um ex-piloto, eu vou esquecer agora, não esqueci o nome do projeto do rapaz, tem muito tempo que eu li isso, mas que é um ex-piloto de corrida, que ele fez um passeio no Centro-Oeste e descobriu ali umas onças pintadas. Aí ele tinha umas fotografias, ele também era fotógrafo amador. Ele gostou tanto daquelas onças e depois que ele descobriu que a onça estava em risco de extinção naquela região por causa dos agricultores que estavam desmatando e matando as onças porque as onças caçavam os gados. Né? Então ele criou um projeto social de proteção à vida das onças. E aí ele falou que o grande desafio dele foi convencer os agricultores de que eles ganhariam mais dinheiro com as onças vivas do que com as onças mortas. E aí ele criou um safari que utilizava ali a área da fazenda para pessoas entusiasmadas, né, entusiastas ali da fotografia e da vida animal, e ele conhecia as onças e tal. Aí ele tem agora todo um santuário ali, em uma região, que ele já tem todo mapeado as onças, os filhotes. É bem interessante. Bonito. E aí os caçadores pararam de matar as onças por causa desse projeto. Então eu li assim, achei bem bacana, um projeto assim que realmente teve e que a gente precisa de mais projetos assim, né? Sim, você sabe... E que converse principalmente com o mercado. Uma das coisas que eu descobri, Gabriel, é que há muita gente, de uma forma anônima, discreta, fazendo coisas boas. Não é? O que nós precisaríamos era coordenar tudo isso, sistematizar, divulgar. Né? Eu até recorri aos grandes jornais, aí, às grandes TVs, pedindo que eles instituam ou coloquem nos prêmios que eles já têm, né? Empreendedor social, uma categoria empreendedor ambiental, né? Para mostrar, por exemplo, tem pessoas que sozinhas, um homem na Zona Leste foi limpando o córrego, tirando tudo que é lixo e plantando mudas. Hoje o córrego é arborizado, é um lugar de visitação, né? E o cúmulo dos absurdos, ele está sendo cobrado porque não plantou com espécies nativas da Mata Atlântica. Ou seja, está vendo como a cobrança existe, né? Mas ninguém faz em substituição ao trabalho individual, anônimo e heróico, hercúleo, né? É verdade. E o planeta é todo conectado. Sim. Não, então, o nosso meio ambiente não tem como apenas ver, por exemplo,
só a Amazônia, porque o que está acontecendo na Amazônia vai afetar o resto do mundo. Sim, Assim como o senhor falou que existem países que não compactuam, né, não aderem ali ao Pacto Global de Mudanças Climáticas, as principais nações mais desenvolvidas que não querem perder capital justamente para não, por causa assim da pauta meio ambiente, entre aspas, aí isso afeta o mundo inteiro. Então não tem se a sim. gente conseguir. Tem a música do Caetano que ele fala, o Reconvexo, eu sou a areia, eu sou o vento que sopra as areias do Saara sobre os automóveis de Roma. É. Então, e tem isso, ele, Tem ele, ele aquela contou que. efeito econômico da fala o bater das asas de uma borboleta na Indonésia afeta todos Afeta os tudo. mercados, né? Então, é muito preocupante realmente ter pessoas, ou então ali pessoas, tanto pessoas físicas como realmente estados, que não compactuem. A gente vai ter a COP de Belém, né? Sim. Vai ser uma oportunidade. O Brasil, a gente precisa abrir bastante os olhos, principalmente nessa Então, parte. é uma coisa, assim, lamentável que a gente veja a ambiguidade do Brasil no trato da questão ambiental, né? Nós fomos uma promissora potência verde na década de 70. A COP do Rio, a 92. ECO 92, ela foi escolhida como sede, a cidade do Rio de Janeiro, porque havia sido assassinado Chico Mendes, né? Uhum. E a Amazônia estava causando uma comoção internacional. Mas depois de 1992, em 2002, em Joanesburgo, nós já tivemos retrocesso até na questão principiológica. Uhum. Em 2012, idem, aliás, foi produzido o Código Florestal que anistiou todos os desmatadores e é uma lei que não usa uma vez a expressão Código Florestal, né? Então, está vigendo. E depois nós tivemos E a esse gente teve um período em que retrocesso fomos... muito grande na questão da reserva legal, né, Código Florestal, quando tirou do cartórios a Sim, prerrogativa do registro da reserva legal né? e colocou no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, Que é que é autodeclaratório, autodeclaratório. né? Então, a sobreposição é imensa. Não... É. E nós tivemos esse período em que fomos pária ambiental, né? Então, Uhum. fomos de uma promissora potência verde à condição de pária ambiental e alguém dizendo que se orgulhava de ser pária ambiental, né, dentro do governo. Quando este governo traz outra vez Marina Silva, reacende-se as esperanças, mas simultaneamente insiste-se na prospecção de petróleo na Foz do Amazonas, Sim. né? E então, veja, você fala uma coisa e faz É outra, uma ambiguidade, né? não é? Uhum. Doutor Aline, a gente tá chegando no seu encerramento, mas não queria que a gente fizesse nossas perguntinhas tradicionais aqui, que é uma indicação de um livro, pode ser de ficção, não ficção, pode ser mais de um também, como você preferir, que tenha marcado sua vida, e depois uma indicação de uma viagem também que tenha marcado sua vida. Olha, Gabriel, eu teria muitos livros para falar, mas Imagino. como nós ficamos aqui na questão ambiental, eu acabei de ler um livro que eu acho fenomenal, que se chama O Mutirão das Árvores. Queremos sombra e água fresca. É do Cláudio de Moura Castro, é um educador, mas também é economista, respeitado internacionalmente. E ele foi convidado a escrever esse livro pela Helena Neiva, que é a presidente da Fundação Pitágoras. É uma fundação que tem a ambição, Deus proteja que ela consiga, de plantar 1 trilhão de árvores no planeta. Então, esse livro é um livro gostoso de ler, né? E eu gostei muito, então eu recomendo isso. Você falou de mais de um, eu tenho um livro que também me impressionou bastante, chamado O Arrabalde, do João Moreira Salles. É um livro que relata a experiência dele passar um ano no Pará, e ele define o Pará como uma síntese muito interessante do Brasil. Tem todos os defeitos do Brasil, mas também tem todas as esperanças. E é muito interessante. Você que é jovem, viu, que quer, de repente, prestar um concurso para outorga de delegações, ou que quer fazer melhor o seu trabalho, né, leia esses 2 livros.
viu? Você vai gostar. Aproveitando que o senhor tocou nesse ponto de dar dicas de livros para quem está estudando concurso, acho que a gente precisa explorar um pouquinho mais isso. Acho que a primeira fase ali do concurso, tanto aqui eu vou focar no concurso de outorga e delegação, quanto o curso da magistratura, é uma fase mais objetiva, uma fase ali que é mais legalista, letra de lei. Atualmente as bancas vêm cobrando bastante jurisprudência, precedentes do STF e STJ. Mas a segunda fase, principalmente a magistratura, que acaba cobrando hermenêutica, cobra noções de hermenêutica humanística, né? E querendo ou não, na segunda fase também, de outorga e delegação das perguntas, podem magiar também esses pontos. Você tem indicação de livros bons de filosofia do direito, mas assim, voltado justamente para essa formação humanística para quem está estudando para concurso, né? Olha, você me faz fazer alguma coisa de autopromoção, né? Porque eu tenho inúmeros livros sobre isso, sabe, Gabriel? E recebo, às vezes, assim, depoimentos de o seu livro me ajudou a passar, tal. Então, eu tenho Ética Geral e Profissional, tá na 14ª edição, na RT. Tenho Ética Ambiental, também da RT. Tenho A Rebelião da Toga, para quem vai prestar concurso para magistratura, sempre ajuda. E tem alguns livros aí que foram customizados, livro para concurso mesmo, que tem uma parcela minha, né? São livros que eu nem assumo, mas tem coisa minha lá. Legal. Legal. E você falou de viagem, né? Viagem. Então, viagem, eu gosto muito de Paris, já fui 25 vezes a Paris. 25 vezes. Né? Conheço mais Paris do que São Paulo, não posso falar isso. Mas eu fiz recentemente uma viagem a Firenze, junto com minhas irmãs. Foi uma viagem assim, muito interessante, nostálgica, porque eram os 3 irmãos viajando juntos. E lembrando de coisas de infância, de coisas de família, não foi nem mulher, nem marido de ninguém. Legal. Então, e ali eu conheci um lugarzinho maravilhoso que é perto de Firenze, chamado Fiesole. É uma cidade que foi um povoado etrusco, então ainda tem arena etrusca, mas eles aproveitaram bem a topografia, e tem um convento franciscano no alto da colina, uma cidadezinha agradabilíssima, tranquila e bem pertinho de Firenze. Então, não é uma coisa que conste assim dos roteiros mais badalados. Fiesole. Então, conheçam Fiesole, vocês não vão se arrepender. Tem muita dica. Eu vou, por interesse pessoal, voltar ali à questão de Paris, que eu vou fazer minha primeira viagem para Paris esse ano. Aí eu queria saber assim, três roteiros, ou então 3 destinos de Paris ali que não pode deixar de ver. Sim. Você quer já? Por favor. Aí tem aqueles tradicionais, você não pode deixar de ir a Notre Dame. Quando você for, já vai estar recuperada, né, restaurada. Depois você tem, eu acho, assim, percorrer, subir e descer Champs-Élysées, né, você indo do Arco do Triunfo até o Las Tuileries, onde era a sede do Império Francês, é uma coisa. E Montmartre, né? Sacré-Cœur de Montmartre é um bairro bastante boêmio, mas tem uma basílica do Sagrado Coração, também por isso é Sacré-Cœur. E é muito bonito você ver o entardecer de lá, porque fica numa colina, e você vê o poente, você vê Paris inteiro. Evidentemente, vão te levar a Tour Eiffel, você vai passear no Bateau Mouche, né, e vai ao Louvre, né? Louvre Versalhes também. Então você tem 6 aí. Obrigado, doutora Aline, pela conversa muito agradável. Agradeço por ter feito o convite novamente. Eu sei que a agenda é difícil de conciliar, mas agradeço de coração. Agradeço também a audiência de todos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar aqui no YouTube, isso ajuda o nosso engajamento. E até a próxima.